Ei, May. Ei, May! Tudo bom? Microempreendedor individual, esse povo que procura sempre, cheio de dúvidas. Não preciso pagar nada, não preciso de contador. Faturei só um pouquinho, tô de boa. Me falaram que era só pagar aquele DAS lá de R$70 e não preciso fazer mais nada. Vamos desmistificar essa história? Isso é um mito? Não é, né? Não é. Assim, como começou o MEI, né? Vamos tirar o pessoal da informalidade. Vamos lá no camelô, vamos dar o MEI pro camelô. Quem tá na informalidade, né? Então, assim, primeiro que a gente sabe que a educação financeira nunca teve, e se teve, não funcionou. Isso no geral. Sim. A gente não sai de nenhum lugar com educação financeira. Nem tá falando só do povo do informal, tá falando no nosso país em geral. Então imagina quem tá na informalidade, né? Quem estava na informalidade. Não só, também tem muito MEI que não estava na informalidade, mas enfim, entrou para o MEI, né? Começou a sua atividade, tudo regular. Mas enfim, não tem o apoio, né? Essa condição de como é que vai funcionar depois que eu abrir o MEI. Ok, o MEI sabe fazer atividades que sabe. Eu sei fazer aquilo. Eu me formalizei, e agora? Como é que eu vou seguir com isso? Não precisa recolher imposto? Ótimo, é isso que eu queria. Não recolhe imposto. Então, o MEI não vai recolher o imposto de renda mês a mês. Só chega lá, no ano que vem na declaração do imposto de renda, acha que também não vai ter imposto de renda a recolher. E não é assim. Porque o MEI, o imposto de renda, ele vai seguir ele vai seguir a regra da pessoa física, né? Da pessoa física mesmo, aquela pessoa que trabalha na empresa. Se você atingir o valor que precisa, te obriga a fazer a declaração, você vai ter que fazer a declaração. Passou disso, vai ter imposto a recolher. Lógico, tem os pormenores, os detalhes daquela parte de isenção, né? Dependendo da atividade do MEI. Mas sim, você vai ter algo a recolher se você ultrapassou essa parte. E pior, você não sabe fazer a declaração do imposto de renda, não sabe fazer a declaração do MEI. Na hora de você colocar essas informações lá para a Receita... Porque qual o grande problema do MEI? Ele não sabe fazer a separação das entidades. O que é? CPF, CNPJ. Ele tem que entender que são coisas distintas. Mas qual é o raciocínio? Não, mas esse dinheiro ele não está na minha conta. Não é questão de estar ou não na conta. Passou pela conta. Aconteceu em 2022. Exatamente. É o cenário de tudo que ocorreu em 22 de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Movimentação. Então, assim, qual é a primeira dor deles, a primeira dúvida? Mas eu não tenho esse dinheiro. Só tem R$15 mil, um exemplo. Tá, você faturou quanto? Vamos começar do começo? Então, o que seria importante a gente até passar para eles? Consultoria. Consulta o contador antes de qualquer tomada. Fechou o ano, tem um X de faturamento, a gente vai dar toda a orientação. Que a gente vai explicar o que é faturamento, essa questão de faturamento, as pessoas entram muito em dúvida do que é o faturamento. Porque eles acham que não emite nota, então... E aí já tá o pulo do gato. Fala aí sobre a nota, Marcos. É porque quando ele abre, que o MEI abre o CNPJ, ele mesmo abriu o CNPJ dele porque não precisa de contador. E às vezes ele não abre a inscrição municipal. Inscrição municipal ele nem sabe o que é. Então, quando ele vai lá e abre, ele precisa um dia emitir uma nota que alguém pediu, aí ele começa uma correria para emitir uma nota. Aí já vem a grande inversão, descobre o quê? Aí não estou cadastrado em nada. Exatamente, não está cadastrado no município, que é a inscrição municipal, não consegue emitir a nota, porque tem município que não é só se cadastrar, você precisa solicitar para poder emitir nota. E uma grande informação, desculpa te cortar, Marcos, é a obrigatoriedade da nota. Então, a gente São tem a questão da obrigatoriedade agora. Exatamente. Então, quando ele vai ficar obrigado a emitir nota fiscal, agora vai começar a partir de abril. Preciso emitir nota. E agora vai começar uma correria. Não, calma, agora é a nota do governo. Você vai fazer direto pelo site do governo. Já não vai mais estar atrelado ao município. Agora você já não é mais obrigado a fazer pelo município. Então você pode fazer pelo município se você já tem, mas se você ainda não tem, você pode fazer direto pelo site do governo. É só fazer o cadastro. Se você não conseguir, porque é sempre assim, né? Não, pode deixar que eu faço. E nem sempre é assim. Então, procure um contador. Assim. Exatamente. Não porque é tão simples quanto contador, parece. As pessoas olham o contador como, eu trabalho para o governo. Não, gente, pelo amor de Deus. A gente trabalha com o sistema do governo a favor dos empresários. Dando o quê? Suporte, orientação, norte, direcionamento. Enfim, a gente está a favor do empresário
empresário. A mesma coisa quando eu vou fazer uma dieta. Eu já sei o que eu não como pra emagrecer. Tá, mas você sabe os grupos de alimentos que engordam ou não? Então a gente não precisa de um profissional para ter eficiência e eficácia no resultado? Precisa, o contador é a mesma situação. É questão de alta performance. Exatamente. É porque eles não têm... a gente vai juntar agora o imposto de renda com o MEI e vamos fazer assim. Por exemplo, a guia do MEI. Ele não sabe o que ele está pagando. Porque se ele soubesse, ele já teria a noção de que não tem imposto de renda lá dentro. Então ele não paga o IR. Por isso que depois, quando vai fazer declaração de pessoa física, tem esse ajuste. Se você não pagou, então peraí, precisaria pagar? Como é que você vai saber isso? Tem uma regra, tem uma lei que fala sobre isso. E aí é onde a gente entra, para poder fazer esse cálculo e falar sim ou não. Que aí você tem nota fiscal, que é uma outra coisa que o MEI normalmente não pede quando ele vai fazer compra para a empresa dele. Ele não pede nota fiscal. Você pede nota fiscal? Tem que pedir. A legislação diz, o MEI não precisa de contador, mas também não pode trabalhar de forma desorganizada. Então são duas vertentes que têm que ser observadas. E aí o que acontece? Não tendo o profissional que cuida, ele acaba ficando desorganizado. Que já ele está se dedicando para isso. Não sabe quanto faturou em janeiro, não sabe quanto teve de despesa, não sabe para onde foi, nem para onde vai o dinheiro, não sabe o seu ponto de equilíbrio. E aí, quando ele chega naquele emaranhado, aquela cabeça com um nozinho, ó. Quando chega lá no outro ano, e aí começa aquele problema. Aí, as compras. Eu precisava ter pedido nota. Ou tem aqueles que querem pedir nota de tudo, porque um dia ele falou assim, não, agora eu vou... atrás das minhas notas. Eu vou pedir nota de tudo, porque depois no outro ano eu vou abater tudo isso do meu imposto de renda. Só que aí tem um limite pro MEI também. O MEI tem um limite de notas de compras. Muitas regras. Então, você está de olho nisso? Precisa estar. Você precisa saber o que pode e o que não pode. Mas como que eu vou saber de tudo isso? Por isso existe o contador, que é aquele que já sabe todas essas informações, porque ele trabalha com isso todos os dias. Pra não deixar chegar na hora da declaração do ajuste e não tem mais o que fazer. Exatamente. O contador, ele não vai te gerar impostos. Ele vai te ajudar a ter menos impostos. Uma carga tributária já é pesada no Brasil. Então, assim, se você não tem esse suporte, mesmo que teoricamente você não precise, você vai pagar mais. Como? Ou em pessoa física ou retroagindo, que é um cenário ainda pior. Ser desenquadrado no meio. Então, assim, é uma grande dor. É uma grande dor. É um momento de essa dor. Questão de desenquadramento. Porque geralmente o MEI, ele não está fazendo esse acompanhamento financeiro, então ele não sabe quando ele vai atingir o limite, que é 81 mil. Então, atingiu o limite de 81 mil e não avisou para a Receita, está em maus lençóis. Porque a Receita Federal pode desenquadrá-lo de forma retroativa. E desenquadrou retroativo, o que isso significa? Vai pagar o imposto desde o início da abertura da empresa. Com atualização de impostos. Com a atualização dos encargos. Ou seja, se ele tinha que pagar X, ele vai pagar X mais 1, X mais 2, X mais 3. Multa, juros. X. Encargos. Correção médica. É isso aí. Então, isso que dói. Mas ele não precisava passar por essa dor sozinho. Era só se atualizar, se informar. Ação de prevenção. O empresário, ele tem que ter aqui, o empreendedor, ele tem que ter qual visão? Prevenção. Eu vou ter uma ação, vou consultar um contador. É a mesma coisa quando a gente precisa ir ao cardiologista. Você não vai lá e fala, olha, eu tô sentindo isso ou não estou sentindo nada. Eu quero fazer um check-up. Então, assim, tem uma empresa, tem que pensar nela em estrutura. Procurar sempre um contador para se formalizar e entender o seu cenário. Você entende o seu cenário, entende a sua empresa, entende o que você precisa fazer e faça, coloque em prática. Porque, eu ouvi falar sobre isso, mas não coloque em prática, não vai adiantar. Um ano depois, começa a ficar preocupado porque aí misturou as coisas da pessoa jurídica com a pessoa física, as finanças, as despesas, misturou tudo e aí na hora do imposto de renda chega um problema gigante. Porque e aí, tá na pessoa física ou na pessoa jurídica? E aí vai tributar isso na pessoa física, porque você não teve nem nota fiscal que você emitiu para comprovar. E aí você, a hora que for tributar na pessoa física, você vai ficar louco de medo por causa do valor que você vai ter que pagar. E como a gente já sabe que na declaração do MEI, ele não vai pagar nenhum imposto, então, na pessoa física, ele vai pagar imposto. Todo o imposto ele vai pagar. Todo o imposto. Só que tem um grande diferencial aí para quem tem um contador como aliado.
Se você faz a contabilidade do MEI Com um contador que pode assinar. com o CRC, registra isso, tudo lá, os livros na junta comercial, o balanço, o livro de entrada, o livro de saída. O que pode acontecer com esse MEI? Não pagar nada. Exato. Toda Pode distribuir. Aí a contabilidade aqui pode falar melhor sobre isso. É um cenário legal, assim, como aliado, eu adorei esse termo que você usou agora. Somos aliados. Então, o que é contabilidade? Porque a contabilidade, hoje as pessoas não têm muito entendimento do que é a parte contábil. É nada mais, nada menos que pegar despesas, receitas e trazer um resultado. Então, assim, tem despesa com tributação, tem despesa com compra. Então, a gente vai fazer toda a separação ali dentro das demonstrações contábeis. Esse resultado, ele vai entrar no final, fazendo contabilidade, como isento. Exato. Cenário perfeito, de forma legal, dentro da legislação. Dentro da legislação. Dentro do sem que a pagar Receita imposto. Federal. E muito mais vantajoso isso do que ficar procurando dedução, né? Sim. Que é dedução Sem lá na hora da contrapartida. declaração que não... E gastos, assim, né? Na verdade, que não vão ser dedutíveis. Cenários que a gente já conhece. Hoje, quem está acima de 4.500 na tabela já paga 27,5% de imposto de renda. Exato. Pesado. Então imagine aí um cenário que a pessoa faturou 81 mil, é um comércio, o comércio só tem isenção de 8%, 92% será tributado. Então Muita vamos por coisa. aí, 70 mil já. Então, 70 mil vezes Com 27,5% de imposto. É muito imposto. Então compensa muito mais pagar um contador, que vai ser assim, o valor, Que o valor 10% mensal desse tem que valor falar, do imposto, tá? Tem um gasto mensal que você vai estar investindo. É investimento, ter o contador é um investimento. Exatamente. porque É uma depois, tranquilidade, você vai no comprar final do tranquilidade ano, financeira. exatamente, no final do ano você não vai precisar pagar uma bolada pro governo, com multa, juros, aí entra um parcelamento que você vai ter que Sim. fazer para poder aliviar o seu financeiro e vai ficar pagando aquilo por mais 60 meses. Eu conheço clientes que chegaram até o meu escritório com uma dívida de 14 mil reais de IR, porque estava lá fazendo a simulação de quanto teria que pagar, 14 mil. E aí a gente fez a contabilidade, distribuiu tudo como isento e aí não teve que pagar nada. Então pensa a felicidade da pessoa, o olho até brilha. Sim, e já aproveitando o gancho da alíquota que você falou, né, de isenção, 32% para prestador de serviço, 8% para comércio e 16% para transporte de isenção. Sim, a isenção Tem é que ser bem tributado. pouca, tá? Não, a isenção é assim, uma margem bem pequena e a grande parte do bolo financeiro é tributado. Então, fiquem espertos.